Essa apresentação ela faz parte do Programa de Residência Pedagógica da UFOP, do subprojeto de Ciências Multidisciplinares, onde iremos apresentar a QSC, Questões Hídricas e Privatização de Recursos Naturais Públicos na cidade de Ouro Preto, Minas Gerais. Essa apresentação ela será exposta na terceira mostra da Residência Pedagógica, vinculada ao Encontro dos Saberes da UFOP. Como autores temos Reicon Riguri e Lucas Muniz, coautores Lucas da Mata Dias, Renata Miranda de Moura Rangel, Ronaldo Tomé de Godoy, orientados por Ana Carolina Gomes Miranda e Klinger Carlos Silva Lopes. O objetivo principal, e como introdução a essa QSC, nós temos as questões hídricas e a privatização de recursos naturais públicos. Dessa forma, a gente pode trabalhar na cidade de Ouro Preto, uma cidade estrategicamente importante no setor da mineração, onde diversas empresas privadas exploram a cidade. E nos últimos anos a gente tem intensificação desse processo de privatização, onde temos a antiga SEMAI, que era a empresa que cuidava do saneamento básico da cidade de Ouro Preto, privatizada, assim como o antigo Parque Estadual do Itacolomi, que no final de 2022 também foi privatizado. Com o objetivo, nós queremos desenvolver as habilidades argumentativas e de leitura crítica da realidade dos estudantes através da problematização dos recursos, através da problematização ao acesso a direitos e recursos, utilizando como fontes leituras de artigos científicos, jornais e revistas locais. A metodologia utilizada foi a seguinte: esse projeto ele foi aplicado em 2 turmas de primeiro ano dos cursos técnicos de Química e de Segurança no Trabalho, onde organizamos os estudantes em grupos, onde cada grupo tinha um docente orientador. O projeto ele foi dividido em 4 aulas, onde a primeira aula temos a apresentação do caso e da situação problema, a segunda aula a leitura de 2 textos, a terceira aula a leitura de mais um texto e a quarta aula a representação do caso e a proposta de atividade. Na primeira aula nós temos a apresentação da situação problema, onde a gente tem um texto hipotético e que no final do texto a personagem principal ela apresenta uma pergunta: o que podemos fazer para melhorar as condições do parque? Depois da leitura do texto, a gente trouxe para os alunos 2 questões norteadoras, onde eles deveriam voltar ao texto e trazer as respostas. Onde a gente tem a questão número 1, analisando uma história vivenciada por Joana e o questionamento dela para sua avó, quais reflexões podemos fazer, e a questão norteadora número 2, quais problemas estão presentes no parque, de que forma podemos identificá-lo. Posteriormente, nós vamos trazer algumas perguntas, algumas respostas redigidas pelos alunos para essas questões. Na segunda aula, nós temos a leitura de um resumo de um artigo que fala sobre a valorização ambiental do Parque Estadual do Itacolomi, Ouro Preto, Minas Gerais, onde ele apresenta que 11% de toda a biodiversidade conhecida em Minas Gerais, representada por mais de 1.000 espécies da fauna e da flora protegidas, sendo 29 espécies ameaçadas de extinção e 18 endêmicas, elas vivem no Parque Estadual do Itacolomi. E o texto 2 é uma reportagem do jornal publicado no estado de Minas, onde fala que 2 parques, incluindo o Parque do Itacolomi, foram privatizados por 3,5 milhões de reais, e a notícia basicamente se resume à apresentação desse processo de privatização. Depois da leitura desses textos, nós trazemos 3 questões para serem respondidas. A questão número 3, qual a importância de reservas naturais para o meio ambiente? A questão número 4, como a privatização do Parque Estadual e do Itacolomi pode comprometer a preservação da natureza? E questão número 5, como a privatização pode influenciar a comunidade de Ouro Preto? Na aula 3, a gente tem o texto sobre poluição hídrica, o que é e suas consequências, onde nesse texto ele... Não deu para trazer para os slides, por ele ser um pouco extenso, mas ele fala sobre os principais meios de poluição hídrica e como ela ocorre na área urbana, na industrial e tudo mais. E a partir da leitura desse texto, os alunos deveriam responder 3 questões norteadoras, sendo elas a número 6, refletido sobre o texto 3, quais tipos de problemas relacionados à poluição hídrica você observa na cidade de Ouro Preto, a número 7, quais atitudes devemos tomar para evitar a poluição hídrica, e a número 8, como mobilizar a população de Ouro Preto para que se engaje na defesa dos seus direitos e na preservação do meio ambiente. Na aula 4, a gente tem a reapresentação do caso e a proposta da atividade, onde os alunos devem retomar, com base na leitura dos 3 textos, e reformular a resposta que a avó deveria dar a Joana, personagem principal do texto fictício. O que podemos fazer se colocando no lugar da avó de Joana, como você responderia a sua pergunta a partir da leitura dos textos e das discussões em torno das questões norteadoras.
Bom, os resultados obtidos depois dessas 4 aulas de intervenção foi que, após a realização dessas aulas, como resultado, foi obtida uma gama enorme de respostas regidas pelos alunos a respeito da poluição hídrica, em especial em relação ao Rio da Barra, e sobre a questão da privatização do Parque do Tucurumi, onde foi possível compreender a visão dos estudantes a respeito dos aspectos sociopolíticos e explicitando como ocorreu esse processo de internalização da realidade, por elas vivenciada, além de uma compreensão dos conceitos científicos e da importância de reservas naturais e como isso afeta a saúde, o bem-estar e o patrimônio ao seu redor. Aqui a gente tem as respostas, eu vou só passar. E, como conclusão, nessa QSC foi observada uma grande dificuldade por parte dos alunos em transcrever os seus pensamentos, onde boa parte dos grupos conseguia arguir sobre as questões norteadoras, porém não conseguiam sintetizar em palavras, onde recorria ao orientador de cada grupo pedindo auxílio. Outro ponto importante da intervenção é que, além dos alunos compreenderem o tema abordado, o modelo de divisão da classe em grupos e cada grupo com orientador permitiu a interação entre docente e discente fosse mais próxima. Dessa forma, os orientadores conseguiam entender as dúvidas a respeito do tema trabalhado e mediar o debate do grupo com o propósito de que eles mesmos encontrassem as respostas. Gostaria de agradecer à Universidade Federal de Ouro Preto, o Programa de Residência Pedagógica e a Coordenação de Aperfeiçoamento Pessoal de Nível Superior, a CAPES, que financia todo o projeto. Muito obrigado pela apresentação.